Boa noite, turma da automação. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de acionamentos elétricos e hoje a gente vai falar diretamente do contator magnético. Na última aula, apresentei para vocês alguns elementos que podem ser utilizados no comando elétrico de uma máquina, tá? A gente conheceu aí, pelo menos em teoria, como diferenciar diagrama de controle ou circuito de controle ou circuito de comando do nosso diagrama ou circuito de potência e entendeu que dentro desses dois conceitos tem um terceiro conceito associado, que é o conceito de circuito de proteção. Então vamos falar um pouquinho do nosso contator magnético. A gente define contator magnético como um dispositivo de manobra eletromecânica, tá? Então ele tem uma função de auxiliar na alimentação dessa máquina elétrica. Através dele que vai ser estabelecida a alimentação dessa máquina elétrica e a gente pode usar ele para interromper essa alimentação também, principalmente quando a gente tiver situações indesejadas de alimentação. Tá? Ele é capaz de suportar grandes correntes. Perfeito? Então a gente tem o contator principal que suporta corrente de até 600 amperes. Nós vamos conhecer ele um pouquinho mais para frente aí. Ele é um dispositivo interessante porque ele funciona, igual eu já citei aqui para vocês, à base de eletromecânica. Então a gente tem uma funcionalidade, um princípio de funcionamento elétrico e associado a um princípio de funcionamento mecânico. Tá? Esse dispositivo ele tem uma grande vantagem que ele permite uma grande frequência de operação. Então, ele não vai ser um dispositivo facilmente desgastado. Perfeito? E para a frequência de operação que é ligar e desligar, alimentar ou deixar de alimentar um motor, ele traz resultados muito rápidos. Até porque a gente não vai fazer essa alimentação ou cessar dessa alimentação muitas vezes, por exemplo, em 1 segundo, nem em 1 minuto. Então, o tempo de resposta dele é muito satisfatório e a quantidade de vezes que ele precisa ser acionado ou desacionado também é muito satisfatório do ponto de vista de vida útil. Tá? É importante a gente destacar aqui, ó, que esse tipo de dispositivo ele só tem um tipo de posição de repouso. Tá? A gente fala de posição de repouso, que é a posição normal dele, sem nenhuma corrente elétrica estar atuando sobre ele. Então a gente chama essa posição de repouso ou posição estável de posição aberta ou posição fechada. A gente vai ter um slide que a gente vai detalhar isso um pouquinho melhor. Mas ele só tem uma posição de repouso estável. Perfeito? Como que a gente vai classificar esse elemento? Principalmente separado nessas duas classificações. Então a gente vai ter contator principal, tá? Igual eu já falei, suporta até 600 amperes de corrente. E esse contator principal ele vai ter três saídas de contatos normais abertos. Então, creio que seja a primeira vez que vocês estão vendo essa simbologia. Isso daqui significa contato normal aberto. Até o fim dessa aula, vocês já vão estar familiarizados com essa simbologia que eu já vou citar e vou explicar isso várias vezes para vocês. A gente tem os contatores auxiliares. Percebam que nos contatores auxiliares a corrente máxima suportada é muito menor, né? É uma corrente de 10 amperes. Então a gente começa a ter uma noção de separação, né? Isso daqui faz mais sentido em ser utilizado em circuitos de comando, enquanto esses principais aqui fazem mais sentido serem utilizados em circuitos de potência. Perfeito? A gente começa a intuitivamente fazer essas separações. A gente pode classificar também com base em outras situações. Então a gente pode ter uma classificação
com base na frequência de operações, quantidade de vezes em que ele é capaz de ligar e desligar, tá? Referente à vida útil dele. A gente pode classificar referente à quantidade de sobrecarga que ele é capaz de suportar. A gente pode classificar referente ao fator de potência da carga, perfeito? Ou ao tipo de operação de motor elétrico. Se o contator vai ser utilizado para acionar, se ele vai ser utilizado para frear o motor, se ele vai ser utilizado no processo de reversão do motor. Então também são outros tipos de classificação dos contatores magnéticos. Por fim, para a gente finalizar esse vídeo, eu vou comentar de forma bem breve os tipos de contatores com base no princípio de funcionamento. Então, a maioria esmagadora que nós vamos falar sobre, que nós vamos trabalhar, que vocês vão encontrar na indústria, é formado pelo contator eletromagnético, ou seja, seu princípio de funcionamento é um princípio eletromagnético. Gera-se um campo magnético capaz de gerar um eletroímã, né? Então, uma bobina alimentada gera um campo eletromagnético, transformando essa bobina em um eletroímã que atrai alguma parte metálica. Então, vocês percebam que os nossos conceitos lá do início do curso de passagem de corrente em uma bobina que força a geração de um campo magnético, a gente está sempre utilizando esses conceitos, né? Seja para entender o funcionamento de contatores, seja para entender o funcionamento de máquinas de indução, né? Motores de indução. Tá? Então, esse tipo eletromagnético é o tipo mais comum, é o tipo que nós vamos encontrar com mais facilidade. Aí vocês encontram para vender esse contator em lojas de bairro aí, perfeito? O segundo tipo é os nossos contatores com princípio de funcionamento pneumático. Então eles utilizam ar comprimido. Isso daí é mais caro, a gente precisa de uma ligação toda de ar comprimido instalada, né, na empresa que vai utilizar esse tipo de contator ou próximo ao equipamento que vai utilizar esse tipo de contator para que ele funcione, porque a alimentação dele não é elétrica, a alimentação dele é ar comprimido. Então, já começa a ficar um sistema mais caro porque a gente precisa dessa alimentação de ar comprimido. E o terceiro tipo que eu trago para vocês são os eletropneumáticos, né? Então, ele tem o acionamento pneumático, mas esse acionamento pneumático é comandado através de eletroválvulas. Então a gente tem uma mescla entre eletricidade e pneumática, o que não exclui a necessidade de ar comprimido, que é o que encarece o sistema. Tá? Então é muito mais prático, muito mais barato e muito mais comum a gente utilizar os contatores com princípio de funcionamento eletromagnético. Perfeito? Na próxima aula, a gente vai discutir o funcionamento do contator magnético. A gente vai entender como que ele funciona. Até lá, turma!